Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade às minhas videoaulas para os meus alunos da Faetec. Nos meus últimos vídeos eu falei sobre PROC-V e PROC-H. E quando as funções PROC-V e PROC-H não dão conta do recado, o que a gente tem que fazer? Aí entram outras duas funçõezinhas chamadas índice e corresp. Então, juntando essas duas funções, eu vou conseguir o resultado que eu quero. Vamos lembrar o seguinte, quem ainda não viu a playlist do PROC-V, clica aqui no card que eu vou deixar para vocês. Dá um confere lá nas usabilidades da função PROC-V, tá certo? A função PROC-V tem como característica o seguinte: o meu valor procurado precisa estar na primeira coluna da minha seleção. Então, se eu estiver procurando por matrícula para mostrar qual é o valor, a matrícula tem que estar na primeira coluna da minha seleção. Se eu estiver procurando, por exemplo, o nome do funcionário e quiser mostrar qual é o departamento, eu tenho que selecionar o nome das pessoas, o nome dos funcionários, deixando na primeira coluna da minha seleção. Só que às vezes acontece o contrário. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar através do nome do funcionário qual é o número da sua matrícula, eu não consigo fazer isso, porque na hora que eu for fazer a minha seleção, a matrícula vai estar primeiro e o funcionário vai estar logo em seguida, ou seja, ele vai estar depois do valor que eu quero mostrar. Então, estamos considerando aqui que eu vou colocar o nome do funcionário apenas e ele vai me devolver qual é o número da matrícula. Então, eu não consigo fazer isso. Aqui, eu coloquei a seguinte situação. Eu quero saber qual que é o maior salário para depois ele mostrar para mim o nome do funcionário. Então, o salário está aqui e o nome do funcionário está aqui. Vai dar essa situação invertida que eu falei para vocês. O salário vem depois do valor que eu quero mostrar. Então, neste caso, eu vou precisar usar as funções índice mais corresp. Vamos ver como funciona, então. Eu vou começar com a função índice, porque a função índice, ela devolve o conteúdo que está dentro de uma célula. Então, igual índice. E aí, a primeira coisa que ela me pede é a minha matriz. A minha matriz, eu vou selecionar aqui a minha planilha toda, não tem problema nenhum. Posso selecionar com cabeçalho ou sem. Eu prefiro sem nessa situação para não embolar muito a questão da numeração das linhas. Ponto e vírgula. Número da linha. Eu tenho o número da linha que tem o maior salário? Ainda não. Então, para eu conseguir esse número da linha, eu vou usar a função corresp. Então, corresp. E agora eu vou colocar meu valor procurado. O que eu estou procurando? Eu quero saber qual é o maior salário para eu devolver o nome do funcionário. E como que eu acho o maior salário? Usando a função maior. Nessa situação, eu poderia até usar o máximo, mas como eu vou ter um ranking aqui de primeiro, segundo e terceiro salário, eu não vou usar a função máxima, eu vou usar tudo maior. Então, maior. Qual é a minha matriz? É o meu intervalo que eu tenho todos os meus salários. Ponto e vírgula. O que eu estou procurando aqui? Primeiro maior salário, então eu vou colocar o número 1 e um parênteses para fechar minha função do maior. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Onde que eu vou procurar o maior salário? No mesmo intervalo. Então, eu vou selecionar aqui de novo, ponto e vírgula. E essa minha correspondência, ela é o quê? Correspondência exata. Então, tem que ser igualzinho ao valor que ele encontrou aqui. Vou fechar o parênteses, porque aqui eu estou encerrando a função corresp. Toda essa função corresp é para me devolver o número da linha dentro da minha função do índice. Ponto e vírgula. O que eu tenho que indicar agora? O número da coluna. Qual é o número da coluna? Eu não quero mostrar o nome do funcionário, então eu vou analisar aqui, na seleção que eu fiz, primeira, segunda, terceira, quarta. Eu tenho 4 colunas. Eu quero que ele mostre para mim a coluna número 2, que é o nome do funcionário. Então, vou colocar o número 2, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Dá uma olhadinha que ele já mostrou para mim que o primeiro salário, o maior salário que eu tenho na empresa é da Janaína Rezende Vieira. Eu quero mostrar agora o valor. Eu tenho duas possibilidades. Como agora eu tenho o nome da Janaína, eu posso usar um PROC-V, que ele vai resolver a situação para mim. Ou eu posso usar o índice de novo. Eu vou colocar aqui como a função índice corresp, para vocês poderem entender melhor como que ela funciona. Então, igual índice, minha matriz. Vou selecionar a minha tabela toda, ponto e vírgula. Número da linha, não tenho o número da linha, vou usar o corresp. Valor procurado, o que eu estou procurando agora? O nome da Janaína, eu já tenho pronto, então não preciso usar uma fórmula igual eu usei no valor do salário. Então, eu vou clicar aqui no nome da Janaína, ponto e vírgula. Onde que eu vou encontrar, qual coluna que eu vou encontrar
o nome da Janaína. Então, eu vou selecionar agora só a coluna dos funcionários, ponto e vírgula. E agora, a minha correspondência é o quê? Exata. Eu estou procurando exatamente o nome da Janaína do jeitinho que está escrito ali. Vou fechar o parênteses, ponto e vírgula, e indicar qual é a coluna que eu quero que ele mostre. Mesma coisa que a gente viu antes. Eu tenho 4 colunas e eu quero que ele mostre para mim a 4ª coluna. Lembrando que eu tenho 4 colunas, considerando a seleção que eu fiz. Já selecionei tudo para não dar confusão. Então, vamos colocar agora o número 4, fecha o parênteses e dá Enter. Devolveu para mim qual é o salário da Janaína. Posso arrastar para baixo? A gente até pode, só que a gente tem uma observação aqui. Nós utilizamos a função maior, ponto e vírgula 1, ou seja, eu estou mostrando o primeiro maior salário. No de baixo, eu quero o segundo maior salário. Então, se eu travar tudo, eu tenho que lembrar que no segundo, eu tenho que mudar aqui de 1 para 2. Então, vamos ver como funciona? Vou colocar todos travados, porque aqui eu preciso travar todo mundo. Vou dar Enter. Quando eu arrastar para baixo, ó, repetiu Janaína para todo mundo. Venho aqui na segunda, 2 cliques, mudo de 1 para 2. Dou Enter. No de baixo agora, eu mudo de 1 para 3. Prontinho, já mostrou para mim quais são os 3 funcionários com os maiores salários da empresa. A questão do valor, para a gente poder também arrastar, eu vou colocar um travamento aqui. O Corresp, esse H3 aqui, está se referindo ao nome da Janaína. Quando eu arrastar para baixo, ele tem que passar para o H4. E se eu travar, ele não vai passar, ele vai se manter no H3. Então, aqui eu não vou travar. O B3 até o B44 eu vou travar e vou dar Enter. Puxando para baixo, ele já vai trazer para mim qual é o salário de cada um. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo, considerando que eu tenho 2 condições para buscar. Por exemplo, eu quero saber qual é o maior salário do departamento de almoxarifado. Eu quero saber qual é o maior salário do departamento de RH. Então, agora a gente tem 2 situações. Eu preciso mostrar o nome do funcionário que tem o maior salário do departamento X. Então, na próxima aula, nós vamos ver isso. Um forte abraço, minha gente. Até a próxima!